Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Dando continuidade à nossa aula e seguindo o modelo da aula retrasada, na qual eu não aparecia, eu foquei a câmera apenas na imagem da televisão exatamente para que a qualidade, para que melhorasse a qualidade aí da imagem, para que vocês possam visualizar melhor. Então, uma aula passada, que foi sobre ombro, utilizando do PowerPoint, aí eu podia interagir um pouquinho mais, aparecer um pouquinho mais para tentar melhorar a passagem do conhecimento, a transmissão do conhecimento. Na aula de hoje, como a retrasada, vamos usar só da imagem aqui para que o raio-x fique mais visível, para que as estruturas radiografadas fiquem mais visíveis e a gente possa fazer um melhor proveito da aula. Lembrando que a aula de hoje é uma aula que não tem um PDF da aula, porque eu não consigo gerar um PDF deste material. Então esse material é só o vídeo mesmo. É claro que eu tenho que colocar uma questão ali no fórum, porque isso é uma obrigação e é o instrumento pelo qual nós vamos registrar a presença, a participação de vocês, ok? Então a aula passada foi uma aula sobre o ombro, onde nós falamos um pouquinho sobre a anatomia e a biomecânica do ombro. Antes, né, pessoal, sempre o nosso brinde, à instituição, à coordenação, aos professores e aos alunos, ou no sentido contrário, nosso brinde aos alunos, aos professores, aos coordenadores e à instituição, por todo esse esforço que todos estão fazendo para poder continuar aí transmitindo o conhecimento para vocês. Muito bem, então nossa aula passada, um minutinho, vamos ver se está filmando, se está tudo ok. Aparentemente está tudo bem. A aula passada então foi uma aula sobre ombro, onde nós relembramos alguns aspectos anatômicos e biomecânicos do ombro, e hoje a gente vai abordar ou tentar utilizar esse conhecimento prévio para uma melhor interpretação das imagens radiográficas. Então, mostrando aqui para vocês um indivíduo posicionado em AP e aquela transição que a gente já conhece do indivíduo, a peça anatômica aqui, indo para um esqueleto, um aparelho esquelético desse indivíduo. Então já vamos chamar a atenção, uma vez que nós estamos falando de ombro, quais são as estruturas que nós vamos tentar visualizar ali no raio-x. Então, aqui a gente tem a articulação externo-clavicular, a clavícula seguindo aqui lateralmente, a articulação acromio-clavicular, aqui o processo coracoide, que é um acidente ósseo da escápula que se projeta no sentido póstero-anterior, ou seja, do dorso para ventral, das costas para a região anterior do indivíduo. Logo abaixo, a cavidade glenoide. Acompanhe aqui comigo o ângulo inferior, o bordo lateral da escápula descendo aqui, o ângulo inferior da escápula, o bordo medial da escápula e aqui em cima o bordo, o polo ou o ângulo superior da escápula. Não dá para a gente visualizar aqui a espinha da escápula porque ela está posterior a essa escápula. E fazendo aqui ligação com a cavidade glenoide, a gente tem a cabeça do húmero, tuberosidade menor, tuberosidade maior. Então, nessa vista em AP, é relativamente fácil a gente observar aqui a tuberosidade maior. Entre a tuberosidade maior e a tuberosidade menor, o sulco bicipital. E a tuberosidade menor, como ela está à frente da cabeça desse húmero, logo ela ficará sobreposta na imagem radiográfica, a gente não consegue visualizá-la muito bem, mas eu vou mostrar
uma maneira da gente visualizar isso melhor. O colo da cabeça do húmero e a diáfise do húmero aqui, com a sua face medial e a sua face lateral. Seguindo então ainda com esta imagem, quando a gente faz a transição desse esqueleto para a imagem radiográfica, que é essa aqui, de novo, a gente pode observar melhor deste lado direito a articulação externo-clavicular, que é essa pequena junção aqui. Desse lado esquerdo a gente não visualiza muito bem, não tem problema. Vamos acompanhar a clavícula lateralmente. A articulação acromioclavicular, frequentemente, ela não é muito visível. Há necessidade de uma radiografia específica dessa região quando necessário, quando o ortopedista tem um interesse, ou o fisioterapeuta tem um interesse exatamente nessa região, é solicitada uma radiografia acromioclavicular. Então, seguindo aqui agora pelo acrômio, a gente visualiza o bordo superior da escápula, o bordo medial da escápula, não dá para verificar o ângulo inferior e o bordo lateral, não estão visíveis. Um pouquinho aqui, ó, da cavidade glenoide e a cabeça do húmero, logo abaixo da acromioclavicular e lateralmente a cavidade glenoide. Então aqui está tudo bem. Essa sobreposição óssea aqui é o processo coracoide, cabeça do húmero, trocânter maior, ou tuberosidade maior, desculpe, tuberosidade maior. Como eu disse para vocês, a tuberosidade menor não é visível nesta incidência. O colo, o estreitamento da cabeça do húmero, então o colo da cabeça do húmero e depois o terço superior da diáfise do húmero, tá? Então, indo e voltando aqui mais uma vez para vocês terem uma melhor ideia dessa estrutura óssea, tá? Muito bem. Então é claro que a gente consegue observar aqui a parte superior do pulmão, o seio cardiofrênico direito, cardiofrênico esquerdo, o seio costofrênico direito, esquerdo, o botão aórtico, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, a traqueia um pouquinho deslocada nesse indivíduo, mas a análise do pulmão e da área cardíaca e do coração, isso é uma outra aula, tá? Então, recapitulando, que essa aqui é uma incidência em AP. Aqui agora, também uma incidência em AP, mas agora com abdução do ombro. Então, é uma imagem mais focada, mais centralizada. Muito bem. Transitando agora da peça anatômica para a estrutura óssea. Temos aqui de novo clavícula, articulação acromioclavicular, bordo superior da escápula, processo coracoide, aqui o bordo lateral da escápula, não dá para visualizar o bordo medial, cavidade glenoide, fazendo o seu encontro aqui com a cabeça do húmero. Observem aqui o sulco bicipital, tuberosidade menor e tuberosidade maior. Colo da cabeça do húmero e o terço proximal e até médio deste húmero, da diáfise deste húmero. Transitando agora dessa peça esquelética para o raio-x em si. Muito bem. Temos de novo clavícula, articulação acromioclavicular, que como eu disse para vocês, é mais difícil de ser visualizada. Bordo superior da escápula, borda medial, ângulo inferior da escápula e o bordo lateral. Cavidade glenoide, fazendo a sua junção aqui, a sua conexão com a cabeça do húmero. Esta linha branquinha é o trocânter maior e esse aqui agora é o trocânter menor, porque esse indivíduo está em rotação interna
do ombro. Ao fazer a rotação interna, ele jogou o trocânter menor, que era anterior, ele deslocou esse trocânter menor para o plano inferior, tirou esse trocânter daquela situação de sobreposição e agora ele é mais visível. Observem com atenção a linha de contorno aqui da cavidade glenoide. É importante porque algumas lesões, a lesão de Bankart, é uma lesão especificamente desse bordo lateral da cavidade glenoide, muitas vezes acompanhada de ruptura dos lábios glenoides. É uma lesão frequente em subluxações e luxações glenumerais, que é comum em certas atividades esportivas, ou pode ser comum também num determinado indivíduo que apresenta uma maior frouxidão ligamentar ou uma fraqueza muscular. Então a gente tem que olhar e acompanhar direitinho o bordo que forma, o círculo que forma essa cavidade glenoide, tá? O mesmo olhar, a mesma atenção a gente tem que ter com a linha, o bordo da cabeça do húmero, mesmo aqui embaixo, porque também é frequente as lesões nessa linha, nessa superfície articular e até mesmo essa superfície um pouco mais inferior aqui do colo. É muito comum a lesão óssea nessa região, que é a lesão de Hill-Sachs, que também é uma lesão frequente nas atividades esportivas. Então, muita atenção com esse trocânter, desculpa, essa tuberosidade menor aqui e a linha da tuberosidade maior que está aqui, tá? Então, continuando com essa transição, vamos ir e voltar aqui algumas vezes só para a gente visualizar melhor, ok? De novo, chamando a atenção aqui para a tuberosidade maior, a tuberosidade menor, e entre elas o sulco bicipital, o bordo ou a linha que forma a cavidade glenoide, e consequentemente aqui as imagens aqui ou as linhas que se referem a essas estruturas aqui na imagem radiográfica, tá? Vamos lá. O processo coracoide está aqui, ó, a sobreposição. Olha como a imagem fica mais branca, né? Porque é uma sobreposição de estruturas ósseas. Essa aqui é uma incidência que, em relação ao tronco, ela seria denominada como oblíqua, tá? Então, a incidência do raio em relação ao tronco do indivíduo seria oblíquo e não um lateral perfeito. Porque como a escápula ela está angulada mais ou menos 30 graus à frente, ou seja, a cavidade glenoide ela está desviada à frente, é como se eu estivesse aqui, minha cavidade glenoide, ela não olha exatamente na minha linha média, ela vai, na minha linha lateral, ela vai olhar um pouquinho à frente, 30 graus à frente. Então, quando eu faço uma observação lateral em relação ao tronco do indivíduo, eu não estou vendo um perfil absoluto de escápula. Para que eu tenha uma visualização realmente de perfil dessa escápula, então aqui eu estou em AP, aqui seria um perfil perfeito de escápula, eu preciso que o raio entre obliquamente em relação ao tronco do indivíduo, tá? Então, se nós fôssemos fazer um perfil, o perfil seria aqui, perfil de tronco. Mas para fazer um perfil de escápula, esse raio ele tem que entrar diagonalmente em relação ao tronco do indivíduo, porque a escápula está posicionada na diagonal. Então, quando esse raio penetra oh meu Deus do céu, no sentido diagonal em relação ao indivíduo, eu estou pegando a escápula em perfil perfeito, em perfil absoluto. Tá? Muito bem. Então, transitando agora essa imagem, olha aqui, ó. Tá? Olha como eu consigo observar apenas a lâmina, que é o bordo lateral dessa escápula. E aí, olha que interessante. Eu tenho aqui o ângulo inferior da escápula, este bordo, que é o bordo lateral da escápula,
Imaginem que a cabeça do úmero não esteja aqui. E aí eu vou seguindo esse bordo até me ligar ao processo coracoide. Tá? Então olha o processo coracoide avançando para o sentido anterior do indivíduo. E conforme eu vou subindo aqui pelo bordo lateral da escápula, eu também tenho uma porção dessa escápula que vai formar o acrômio. Eu tenho a curva do acrômio, que é o gancho aqui do acrômio, que vai se juntar à clavícula, formando a articulação acrômio-clavicular. O importante, ou o sentido, o propósito, né? O propósito desta incidência é verificar se a cabeça do úmero está posicionada exatamente nessa bifurcação. Quando eu subo aqui o bordo lateral dessa escápula, ela se bifurca para formar o acrômio e para formar o processo coracoide. É um Y. Exatamente no centro desse Y deve estar o centro da cabeça do úmero, como está aqui nessa imagem. Essa imagem está adequada. Essa incidência que forma esse Y, essa bifurcação, ou uma estrela de 3 pontas, 1, 2, 3 pontas, é também denominada como incidência em Mercedes, porque lembra a estrela de 3 pontas da marca Mercedes, né, do carro Mercedes, tá bom? Então a gente chama também de incidência em Mercedes. E conforme eu transito agora dessa peça, desse esqueleto para a radiografia, vamos lá. Não se assustem, é mais fácil do que parece. Olha aqui aquele bordo, tá? A lâmina da escápula, nessa vista em perfil de escápula, subindo, formando aqui o acrômio, o primeiro bracinho aqui do Y, e o segundo vindo aqui, ó, que é o processo coracoide. Aí agora eu vou prestar atenção nos contornos, nas linhas que formam a cabeça do úmero. Então o úmero está subindo aqui, ó. Eu espero que vocês estejam conseguindo visualizar. Aí vem o colo da cabeça do úmero e a cabeça do úmero em si, ó. Vou acompanhando, vou acompanhando, vou acompanhando e agora vem e desce por aqui. Então eu consigo observar que essa aqui é a cabeça do úmero, o centro da cabeça do úmero está aqui, assim como o centro do Y dessa escápula, tá? Que é no centro deste Y que está localizada a cavidade glenoide. Então eu concluo que essa cabeça do úmero está adequadamente posicionada na cavidade glenoide, que é onde ela deve estar, tá bom? Então vamos ir e voltar algumas vezes aqui para que vocês possam visualizar melhor. Então, a imagem não fica adequadamente sobreposta, né? A imagem do esqueleto e a imagem do raio-x. O raio-x está um pouco para baixo, né? Em relação à imagem do esqueleto. Mas a gente consegue visualizar direitinho. Olha a acrômio clavicular aqui. E agora no raio-x. Tá aqui, ó. Tá? Mas como o conteúdo ósseo, a densidade, o conteúdo ósseo, né, o tamanho da estrutura da articulação acromio-clavicular é muito pequena, a imagem sempre fica assim, rarefeita, dando a impressão que tem uma lesão óssea, uma perda de continuidade ou uma perda de densidade óssea, mas não é isso, tá? É a estrutura óssea em si que é muito pequenininha. Se o técnico em radiologia aumenta muito a penetração do raio para que ele possa visualizar, para que a gente possa visualizar melhor a articulação acromio-clavicular, as outras estruturas elas acabam ficando muito penetradas, eu vou ter uma imagem que não é adequada para uma avaliação radiográfica. Muito bem. Próxima incidência é a axilar, incidência axilar, tá? O indivíduo com uma abdução de ombro, uma abdução glenumeral,
eu vou transitar aqui, ó, da peça anatômica para o esqueleto. E o que eu quero observar aqui? Muito simples, ó. Eu tenho colo da cabeça do húmero, a cabeça do húmero em si, com a sua linha articular aqui. Aqui é a cavidade glenoide, então super importante a gente observar como a cavidade glenoide ou a área articular, a superfície articular da cavidade glenoide, ela é pequena quando comparada com a cabeça do húmero. E é por isso que a articulação glenomeral é a articulação de maior amplitude no nosso corpo, porém é uma articulação muito suscetível a lesões de instabilidade, exatamente porque a estrutura óssea aqui da cavidade glenoide não consegue ou não dá ancoragem, não dá coaptação, ela não limita o movimento da cabeça do húmero, não fecha, não abraça essa cabeça do húmero. E é por isso que a gente tem tanto movimento e ao mesmo tempo a gente tem tamanha instabilidade, tá? O motivo ou o propósito dessa incidência também é verificar a congruência gleno-humeral, a congruência entre a cavidade glenoide e a cabeça do húmero, tá? Aqui a gente consegue observar o acrômio e aqui embaixo o processo coracoide. Bom, muito bem. Vamos lá para a imagem radiográfica. E está aqui. Eu espero que vocês estejam conseguindo visualizar. Eu vou pedir a licencinha para eu olhar a imagem pelo celular para ver se dá para visualizar alguma coisa aqui. Acho que aqui deu uma melhorada, né, pessoal? Vamos lá. Então, observem como nesse indivíduo o contorno aqui da cavidade glenoide. Olha como é pequena essa cavidade glenoide aqui em relação à cabeça do húmero desse indivíduo. Então eu tenho a cavidade glenoide aqui, uma porçãozinha do processo coracoide e aqui o acrômio desse indivíduo, o terço proximal do húmero, o colo da cabeça do húmero, lembrando que o colo é esse estreitamento logo abaixo da cabeça, e a cabeça do húmero em si. Muito bem. Vamos mudar aqui algumas vezes da estrutura óssea para o raio-x. Tá? Muito bem. Ok. Deixa eu visualizar aqui de novo, se está tudo bem. Me parece que sim. Então, nesse AP de ombro bilateral, o que a gente tem que prestar atenção? O espaço entre o bordo superior da escápula e a clavícula. Não dá para visualizar aqui, mas o mesmo olhar eu vou ter para a articulação acromioclavicular, porque muitas vezes essa clavícula ela pode tomar um sentido superior, uma luxação, que a gente vai chamar de luxação acromioclavicular. E aí, por causa da tração do trapézio e o próprio peso aqui da articulação
escápulo-humeral, a escápulo-humeral desce e o trapézio puxa a clavícula no sentido superior e eu vou ter o aumento desse espaço acromioclavicular. A gente chama isso de sinal do piano, porque você consegue tocar essa clavícula e apertar a clavícula para baixo e ela volta para cima como se fosse uma tecla de piano. Peraí. Muito bem. Essa distância entre a clavícula e o bordo superior da escápula, ela não pode ser maior do que 1,3 centímetros, assim como a distância entre o acrômio e a clavícula, ou seja, a articulação acrômio-clavicular, não pode ser maior do que 8 milímetros. Isso é uma padronização, mas é difícil a gente usar isso ao pé da letra, né? A congruência entre a cabeça do úmero e a cavidade glenoide, verificar a densidade óssea. Então nós estamos ainda utilizando aquela nossa técnica do ABCS, então olhando a parte óssea, lembrando que a porção mais lateral da clavícula é de difícil visualização, olhando aqui toda a cabeça do úmero, colo e terço proximal do úmero para ver se a densidade se mostra adequada e se não tem nenhuma perda de continuidade na superfície óssea, sugerindo aí uma fratura, tá? Que mais? Observar o contorno da cabeça do úmero, se está uniforme, contínuo, ou seja, sem sinais sugestivos de artrose da cabeça do úmero, e também se não tem ali o que a gente já discutiu um pouquinho aqui, a lesão de Hill-Sachs, que é aquela lesão na superfície óssea da cabeça do úmero, ou a lesão de Bankart, que é a lesão na superfície óssea da face articular ou do bordo da cavidade glenoide, ok? Aquela nossa incidência em AP, mas com abdução do ombro. Então vamos parar aqui a imagem só um minutinho. Aqui, vamos lá. Olha quanta coisa a gente pode observar aqui direitinho, né? Peraí, pessoal. Deixa eu começar de novo aqui. Tá. Então olha só. Bordo medial da escápula, essa linha aqui, ó. Bordo medial da escápula, ângulo inferior da escápula, bordo lateral da escápula, ângulo superior da escápula, todo o bordo aqui do ângulo superior da escápula. Clavícula, não dá para visualizar bem a articulação acromio-clavicular. Esta sobreposição de imagem aqui, gordinha, redondinha, é o processo coracoide. Essa linha branca que cruza a escápula é a espinha da escápula. Cavidade glenoide. E aí vamos para o úmero. Cabeça do úmero centralizada com a cavidade glenoide. Tuberosidade menor, porque esse indivíduo está em rotação interna. Então a tuberosidade menor, que era anterior, ela tomou um sentido agora inferior. Essa linha branquinha, tuberosidade maior, colo da cabeça do fêmur e diáfise, terço proximal e até mesmo terço médio, que dá para visualizar bem nesse indivíduo aí. E aí, usando a técnica, começando com o alinhamento das articulações, depois o osso em si, verificando a sua superfície óssea para ver se tem perda de continuidade e a densidade desse osso para ver se tem sinais de tumor ósseo ou de sinais sugestivos de redução de densidade óssea. Depois o C, que é a superfície articular, que seriam as cartilagens, e o soft tissue, que são os tecidos moles, né? Então, a gente observa que a cabeça do úmero está alinhada com a cavidade glenoide, que com uma certa dificuldade, que tanto a porção distal da clavícula ela se encontra com o acrômio,
sugerindo que a articulação acromioclavicular está adequada. O eixo longitudinal do húmero está alinhado com o centro da cabeça do húmero, então não tenho nenhuma fratura de cabeça do húmero. E aqui na cavidade glenoide, as suas margens estão adequadas, então não há aqui uma lesão de Bankart, ou seja, uma lesão dessas bordas que formam a cavidade glenoide. E nenhuma observação de partes moles. A terceira imagem que nós vimos era o perfil de escápula, que é um oblíquo de tronco, de novo, clavícula, se juntando ao acrômio, formando a articulação acromioclavicular, o processo coracoide, toda a escápula como uma lâmina, porque é um perfil de escápula, então eu vou ver apenas uma lâmina, como se fosse a minha mão aqui. Então aqui é o ângulo inferior, a escápula vai subindo e tem a sua bifurcação formando um Y. Uma bifurcação para o sentido anterior do indivíduo formando o processo coracoide e outra no sentido inferior formando o acrômio. Agora eu preciso olhar com atenção para observar o contorno da cabeça do húmero para conseguir determinar se o centro da cabeça do húmero está no centro desta bifurcação, no centro dessa estrela. Tá? Uma incidência em Mercedes ou perfil de escápula. Vamos lá. Então está aqui observando o contorno da cabeça e o Y da escápula. E o centro da cabeça do húmero deve estar no centro dessa bifurcação, mostrando que não existe uma subluxação ou luxação gleno-humeral. Tá? Olhando agora mais especificamente só os contornos da escápula para ver se não tem uma perda de continuidade, se não tem uma fratura com deslocamento antero-posterior, o que seria mais difícil de se visualizar numa incidência em AP. A gente vai usar o perfil para verificar os deslocamentos antero-posteriores. Então, recapitulando que numa incidência em AP, a gente consegue observar bem os deslocamentos laterais e supero-inferiores. Já numa vista em perfil, a gente consegue observar bem os deslocamentos de qualquer tecido antero-posterior ou supero-inferior. E agora, aquela incidência axilar. Recapitulando, acrômio, processo coracoide, está difícil de visualizar aqui o processo coracoide, e a cavidade glenoide bem pequenininha nesse indivíduo aqui. Cabeça do húmero, a diáfise, o terço proximal da diáfise, a gente pode chamar de eixo também, né? O eixo do húmero alinhado com a cabeça do húmero. E o propósito dessa incidência é verificar se a cabeça do húmero está adequadamente alinhada com a cavidade glenoide. Então está aqui, cavidade glenoide alinhada com a cabeça do húmero. Tá? Se não tem sinais de perda de continuidade nessa cavidade glenoide, sugerindo a lesão de Bankart. Nenhuma alteração aqui nos bordos da cavidade glenoide, os contornos do acrômio, e aqui difícil, né? Tá bem difícil de visualizar o processo coracoide. E a superfície da cabeça do húmero, assim como a superfície articular da cavidade glenoide, se mostram lisas, contínuas, sem nenhum sinal sugestivo de artrose dessa articulação. Ok? Muito bem. Vamos lá. Então, essa é a incidência em AP. O indivíduo tem uma abdução aqui de mais ou menos uns 20 a 30 graus de abdução, um pouco de rotação externa do ombro
e a incidência vai pegar toda a cintura escapular desse indivíduo. Logo, o que nós vamos visualizar é essa imagem aqui. Então, recapitulando, articulação externo-clavicular, os arcos costais, clavícula. Não conseguimos visualizar bem aqui a articulação acromioclavicular, tudo bem. Cavidade glenoide, bordo lateral da escápula, não dá para visualizar bem o bordo medial, não tem problema. Processo coracoide, cabeça do húmero, o trocânter maior e o trocânter menor, que não dá para a gente visualizar nessa incidência AP, mas como nós vimos, quando o indivíduo faz aquela abdução acima de 45 graus e faz uma rotação interna desse ombro, o tubérculo maior, desculpa, o tubérculo menor, ele fica no sentido inferior e ele fica então mais visível porque ele sai daquela situação de sobreposição e a diáfise proximal ou terço proximal do húmero. Agora também um AP de ombro com uma abdução de 20 a 30 graus, com rotação interna. Observe aqui o cotovelo desse indivíduo, mostrando aqui para a gente que agora ele está em rotação interna. Eu vou voltar para aquela primeira imagem, que é essa aqui, ó, um pouco de rotação externa, e agora com rotação interna. E em rotação interna, olha aqui, como o tubérculo menor, essa pontinha de osso que não aparecia, ao rodar internamente o ombro, ficou a glenomeral, né, a articulação do ombro, eu consigo visualizar o contorno desse tubérculo menor. Então, as mesmas estruturas, clavícula, articulação acromioclavicular, redondinho aqui, ó, cavidade glenoide, essa sobreposição, processo coracoide, o bordo medial da escápula, ângulo inferior não dá para visualizar, bordo lateral dá para visualizar essa parte aqui, depois se perde na sobreposição, mas o importante é verificar que a cabeça do húmero está centralizada na cavidade glenoide e não tem nenhum sinal de perda de continuidade aqui no tubérculo menor. E a nossa incidência em Mercedes ou o perfil de escápula, de novo, visualizando a cabeça do húmero, o bordo da escápula, o seu perfil, acrômio, processo coracoide, e bem aqui no centro do Y, o centro da cabeça desse húmero. Como que é feita essa imagem? Tá aqui, ó. Tá, então, não é um perfil de tronco, é um oblíquo. Tá pegando aqui nessa parte quase que na linha média do dorso do indivíduo, mas o indivíduo não está num sentido póstero anterior. Ele está aqui numa posição em diagonal em relação à incidência do raio. Quando esse raio entra nesse sentido diagonal nesse indivíduo, acaba pegando exatamente o perfil da escápula, porque a escápula também está posicionada em diagonal em relação ao tronco do indivíduo. Ok. A incidência axial, que eu falei para vocês, também denominada como incidência em West Point, o indivíduo deitado,
abdução de 90 graus na glenumeral, cotovelo fletido 90 graus com apoio e o raio entrando aqui pela axila e saindo na parte superior do indivíduo, onde o filme estará exposto a essa radiação e, consequentemente, construindo aqui essa imagem radiográfica. O que a gente vai obter é essa figura. Aqui me parece que está um pouquinho melhor para a gente visualizar principalmente essa desproporção entre o tamanho da cabeça do úmero e o tamanho da cavidade glenoide. E por isso dessa vantagem e desvantagem. A vantagem é a grande amplitude articular da articulação glenumeral e a desvantagem é a grande instabilidade que essa articulação apresenta. O acrômio e aqui o processo coracoide. O eixo do úmero alinhado com a cabeça do úmero e a cabeça do úmero alinhada com o centro da cavidade glenoide. Agora, observem que em comparação às primeiras imagens que eu mostrei, as primeiras imagens de posicionamento do indivíduo, em que era uma radiografia mais especificamente da cintura escapular, essa aqui está focada mais na porção superior e lateral do indivíduo, pegando exatamente a articulação acromioclavicular, que esse é o interesse nessa situação aqui, para se investigar uma lesão na clavícula, que é um foco de fratura frequentemente, e também de luxação acromioclavicular, principalmente em quedas laterais, presente em vários esportes de luta em que o indivíduo cai lateralmente, ciclismo, todas as modalidades de ciclismo em que o indivíduo pode cair da bicicleta numa queda lateral e bater a porção lateral do corpo dele, a face lateral aqui do corpo, gerando um vetor de força que leva à luxação acromioclavicular. Então é feita essa radiografia e a imagem, por exemplo, pode até ser essa aqui mesmo, né? De novo, observem por comparação como a distância do bordo superior da escápula, a distância do bordo superior para a clavícula, a distância aqui e a distância aqui na porção contralateral desse indivíduo, como a distância aqui é muito maior. Aqui eu tenho o acrômio e a porção distal da clavícula dele está aqui. Então uma distância também enorme entre a porção distal da clavícula com o acrômio. Porção esta que deveria estar unida à clavícula, formando a articulação acromioclavicular. E aqui a gente não observa isso claramente, uma luxação acromioclavicular. Nessa incidência, a gente não observa nenhuma alteração acromioclavicular, mas ela é uma incidência que é uma imagem bem bonita, bem didática para a gente. A gente consegue observar aqui a clavícula do indivíduo, a junção da clavícula com o acrômio, formando a articulação acromioclavicular, todo o pescoço do acrômio, toda aquela porção que sai da escápula e vai formar o acrômio, a sobreposição do processo coracoide, que avança à frente, como se fosse o meu dedo aqui se projetando à frente, então levando a essa sobreposição de imagem, o espaço subacromial adequado, lembrando que nesse espaço subacromial nós temos a bursa subacromial ou bursa deltoidiana, a gente tem o tendão do manguito rotador, uma porção desse tendão passando por aqui, e esse espaço então ele é fundamental para uma boa biomecânica, para um bom funcionamento desse ombro. A cabeça do úmero, ou a face articular aqui da cabeça do úmero, centralizada na cavidade glenoide. O que chama atenção nessa imagem é a rarefação óssea. Então, observem bem como as estruturas ósseas aqui têm uma redução trabecular, uma redução da sua densidade, comparando, por exemplo, com essa imagem aqui de cima, ó. Tá? Todas as estruturas ósseas aqui, elas
a quantidade de trabéculas ósseas é tão grande que a imagem toma esse tom esbranquiçado e denso, enquanto que a imagem anterior, que é essa aqui, a gente consegue ver os poros, né? Eu poderia dizer que é um osso mais poroso. É claro que o raio-x ele é só sugestivo dessa redução de densidade óssea. O exame que vai confirmar isso é uma densitometria óssea, mas por meio desse raio-x a gente já consegue desconfiar que o indivíduo tem uma redução de densidade óssea que poderia, né, ser compatível com a idade. Então, se for um indivíduo muito idoso, uma redução de densidade óssea é normal, porque a partir dos 30, 40 anos a gente já começa a ter uma redução gradativa dessa densidade, principalmente em indivíduos que não fazem esportes, não fazem exercício físico. Então, existe, né, uma redução esperada para cada faixa etária. Aí verificar se isso está dentro da normalidade. Aí, cadê aqui? Observem aqui algo que a gente discutiu bastante na aula passada, que é o sinal do sulco. Então aqui é o ombro esquerdo do indivíduo, dá para a gente observar um pouco da clavícula vindo aqui, a musculatura do trapézio, a mão do avaliador sobre a musculatura do trapézio, trapézio desse indivíduo, e aqui que seria a junção da clavícula que está vindo por aqui, se juntando ao acrômio, formando a articulação acrômio-clavicular, e o sinal do sulco, essa depressão que a gente consegue observar aqui, que é um sinal típico de subluxação ou luxação glenumeral. A cabeça do húmero deveria estar mais alta e ela está para baixo. Muito provavelmente ela está para baixo. Esse braço está, abre aspas, pendurado. Por isso, desse sulco aqui. Agora a gente vai observar o raio-x referente a essa situação. O que a gente tem aqui? Vamos lá. A escápula subindo, uma incidência em Mercedes aqui, processo coracoide vindo na frente, o acrômio para trás e aqui a cavidade glenoide. E olha onde está a cabeça do húmero, totalmente fora da cavidade glenoide. Aqui nessa bifurcação do Y, e no centro dessa bifurcação deveria estar o centro da cabeça do húmero, não é o que a gente está observando. A gente observa claramente uma subluxação inferior. A cabeça do húmero desceu e tomou um pouquinho de sentido anterior, né? Ela está ínfero anterior em relação à cavidade glenoide, sugerindo aqui claramente uma luxação gleno-humeral. Aqui a mesma coisa, mas não tão acentuado. Como que a gente consegue observar? Olha a cavidade glenoide aqui, fazendo contato com uma porção muito pequena da cabeça do húmero. E o espaço subacromial muito aumentado. Então, o principal sinal aqui, o sinal mais fácil de se visualizar, sugestivo de uma subluxação, é exatamente esse espaço subacromial muito aumentado. Bem, é uma incidência axilar, cavidade glenoide, sobreposição da clavícula e acrômio-clavicular, processo coracoide, mas o mais importante aqui é o seguinte: lembra daquele trocânter menor que quando o indivíduo faz a rotação, ele fica aqui para baixo e fácil de ser visualizado? Olha a ausência, ou seja, a perda de continuidade nessa imagem, porque eu deveria ter aquela pontinha de osso para baixo, que seria o trocânter maior, tuberosidade maior. O importante é observar que essa perda dessa estrutura óssea
na cabeça do húmero é que é a lesão denominada como lesão de Hill-Sachs, que são as lesões na cabeça do húmero, muito comum nas impactações glenumerais. Outra imagem sugestiva de luxação, então, de novo, acrômio clavicular, cavidade glenoide e a cabeça do húmero totalmente fora da cavidade glenoide, também no sentido ínfero-medial. Provavelmente está anteriorizado, mas como não é o perfil, não dá para a gente afirmar. Como é um AP, eu só posso observar os deslocamentos laterolaterais e superinferiores. Então eu consigo ver que essa cabeça do húmero, que deveria estar alinhada aqui com a cavidade glenoide, ela tomou sentido inferior e medial. Esse deslocamento medial ele é muito comum, como eu falei na aula passada, por tração exercida pelo peitoral maior e também pelo grande dorsal, que são músculos que vão puxar essa cabeça do húmero no sentido medial. Vou dar um segundinho para vocês tentarem determinar aqui o que alteração que é visível nessa imagem. Clavícula, acrômio clavicular, bordo superior da escápula, bordo lateral da escápula. Então, na junção do bordo superior com o bordo inferior, eu tenho a cavidade glenoide. Ok, tudo bem. Olha onde está a cabeça do húmero, aqui. Além disso, observem essa perda de continuidade na cabeça do húmero e esta aqui também. Então nós temos aqui uma perda de continuidade na cabeça do húmero, sugestiva de uma fratura na cabeça do húmero, acompanhada de uma luxação glenumeral. Essa porção, que é a porção mais lateral da cabeça do húmero, ou seja, a tuberosidade maior dessa cabeça do húmero, ela está deslocada lateralmente. Muito provavelmente por tração até mesmo do manguito rotador, porque parte do manguito rotador se insere aqui nessa porção. Agora, o mesmo indivíduo, tá? Que já foi, a sua luxação glenumeral foi reduzida, foi reposicionada. E o fragmento ósseo, aquela porção óssea que estava deslocada, também foi reposicionado. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: cavidade glenoide está aqui, em contato com a cabeça do húmero, e nenhum sinal sugestivo de fratura. Tá? Aquela proeminência óssea que a gente estava vendo aqui lateralmente, que era sugestiva de uma fratura, que era, né, na verdade, uma fratura da cabeça do húmero, não aparece nessa incidência. Por isso que desde o começo das nossas aulas a gente discute a importância de se fazer sempre duas incidências diferentes do segmento a ser investigado, para que eu possa ter certeza dos deslocamentos, das perdas de continuidade, das fraturas que podem estar ali presentes. Quando eu vou para uma outra incidência, eu vejo que aquela proeminência óssea que estava bem deslocada em relação à cabeça do húmero, deixa eu voltar uma, que além de estar bem deslocada, ela nessa imagem pós reposicionamento da articulação, pós manobra ali do ortopedista para reduzir a luxação e reposicionar o fragmento ósseo, nessa imagem parece que está tudo bem. Mas quando a gente faz nessa outra incidência aqui,
um perfil, a gente consegue observar que ainda existe um certo deslocamento dessa tuberosidade maior da cabeça do úmero. Deixa eu voltar. Essa aqui é a primeira, ó. Olha a distância que existe entre a tuberosidade maior e boa parte aqui da cabeça do úmero, a distância que existe entre essa estrutura e toda a cabeça do úmero. Aí, e como a cabeça do úmero, aqui, a cabeça do úmero, não está em contato com a cavidade glenoide. Aí esse indivíduo foi reposicionado, a luxação foi reduzida. Aí a gente tem a impressão que está tudo bem. A parte da congruência entre a cavidade glenoide e a cabeça do úmero está tudo bem mesmo. Mas aquela porção fraturada, como ela está agora posterior a esse osso, ela está sobreposta, a gente não vê e tem a falsa impressão que está tudo bem. Mas assim que a gente observa uma segunda incidência num outro ângulo, a gente verifica que ainda está bem deslocada essa tuberosidade maior. E o ideal aqui seria então um procedimento cirúrgico com a fixação, né, o reposicionamento dessa estrutura e uma fixação com parafuso, uma osteossíntese para reduzir melhor essa, para reposicionar melhor essa estrutura óssea aí. Essa tá fácil, né, pessoal? Nem é tanto um raio-x de ombro, né? É mais um raio-x de braço mesmo. Mas a gente consegue observar aqui em cima o bordo lateral da escápula, a parte da cavidade glenoide, a cabeça do úmero em contato com a cavidade glenoide, o colo da cabeça do úmero, e aí descendo aqui para a transição do terço proximal para o terço médio desse úmero, a gente observa uma perda de continuidade, sugerindo uma fratura dessa região, tá? Aí a gente vai com o histórico, né? E a gente já discutiu isso outras vezes. Se esse indivíduo refere uma queda, então ele caiu de bicicleta, caiu de moto, alguma coisa caiu sobre ele, causou um trauma mecânico, ele teve essa fratura, tudo bem. Agora, se esse indivíduo estava fazendo algo rotineiro, carregando uma bolsa, ou qualquer outra situação mais comum do dia a dia, estava com o braço apoiado em alguma coisa, sustentando o próprio peso corpóreo, e apresenta uma fratura, e a gente sempre vai desconfiar de uma fratura patológica, ou seja, a fratura decorrente de alguma doença, que tanto pode ser sistêmica e metabólica, como localizada, como um osteosarcoma, ou um outro tipo de tumor ósseo. Deixa eu só dar uma olhadinha se está tudo ok no nosso filme. Parece que sim. Vamos continuar então. Vamos lá. Mesma coisa. Clavícula. Não dá para visualizar. Na verdade, olha só que interessante, né, pessoal? Não, na verdade não dá para visualizar, né? Não dá para visualizar aqui a porção acromial da clavícula para verificar se tem, não, desculpa, a porção acromial da escápula para verificar se tem alguma lesão acromioclavicular. Mas eu consigo visualizar o bordo superior da escápula, um pedacinho do bordo medial, o bordo lateral, o processo, o coracoide e a cavidade glenoide aqui. E cadê a cabeça do úmero? O contorno adequado da cabeça do úmero. Eu não consigo visualizar. Eu até vejo que parte aqui da cabeça do úmero está mesmo alinhada com a cavidade glenoide. Mas eu consigo observar vários segmentos apresentando a perda da continuidade. Lembra da perda de continuidade? A gente discutiu isso várias vezes. A superfície vem como se fosse a superfície de uma mesa. A superfície vai. Opa, existe um acidente nessa superfície. É isso que a gente chama de perda da continuidade desta superfície. Então a gente tem perda de continuidade aqui, tem perda de continuidade aqui, a gente tem perda de continuidade aqui na transição do terço proximal para o terço médio desse úmero. Tá? Então são vários segmentos fraturados, cabeça do úmero e diáfise de úmero, essas
perdas de continuidade apresentam traços em diferentes direções, sugerindo aí uma fratura cominutiva. Não tem sinal sugestivo de luxação, a gente não consegue ver nada, tá? Mas é isso aí. Tá. Mais uma vez, um segundinho para vocês tentarem responder. Tempo esgotado. Então vamos lá. Bordo lateral da escápula, clavícula, arcos costais, bordo superior da escápula, não consigo ver o bordo medial nem o ângulo inferior da escápula, tudo bem. Processo coracoide, aquela sobreposição, cavidade glenoide. E aí, subindo aqui a linha do periósteo, da superfície óssea, a gente vê que tem uma perda de continuidade aqui e outra perda de continuidade aqui, sugerindo uma fratura no colo da cabeça do húmero. Não tem um desalinhamento, a cabeça do húmero está alinhada com a cavidade glenoide, mas o indivíduo apresenta uma fratura de colo da cabeça do húmero. Esse mesmo, não é o mesmo indivíduo. Observem só, que incidência que é essa aqui? É aquela de West Point ou axilar. Então, o indivíduo com abdução de 90 graus, o raio entrando pela axila do indivíduo, eu consigo ver aqui tuberosidade maior, cabeça do húmero, cavidade glenoide, e aí olha que essa formação óssea, o que é isso aqui? É uma fratura da cavidade glenoide, tá? Essa cavidade glenoide tinha que ser redondinha, bonitinha, começar aqui, terminar aqui, como um anel, como um círculo. E a gente tem essa projeção óssea aqui, essa proeminência óssea. Como é que se chama mesmo a lesão óssea no bordo da cavidade glenoide? Lesão de Bankart, com K. E se a lesão for na superfície articular da cabeça do húmero, lesão de Hill, com H, H-I-L-L, Hill-Sachs, S-A-C-K, S-C-K-S, S-A-C-K-S, Sachs, Hill-Sachs. De novo, agora um perfil de escápula. Então vamos com calma aqui, pessoal. Ó, clavícula vindo aqui, tá? Aí eu tenho aqui, ó, o acrômio, processo coracoide. Vamos olhar a escápula. Aqui eu tenho o bordo da escápula, ó. Tente acompanhar bem aqui a linha, ó, do bordo medial da escápula, fazendo a voltinha aqui. E a espinha da escápula aqui. De novo, acrômio, processo coracoide. O Y, tá? Aí eu venho desse outro lado aqui e eu vou subindo. Olha o que eu encontro, ó, uma perda de continuidade. O traço de fratura aqui e outro, então um traço de fratura vertical aqui e um outro traço horizontal, um pouquinho oblíquo, sugerindo uma fratura cominutiva também com um deslocamento dessa face, desse bordo lateral da escápula. É uma fratura de escápula. Ah, mas professor, tem muita sobreposição de imagem aqui. Tem, porque se é uma incidência em perfil de escápula, ou aquela incidência em Mercedes, é uma incidência onde eu vou ter mesmo a sobreposição da cabeça do húmero no Y da escápula. Então, agora vamos seguir a linha que forma o húmero, ó. Vai subindo o colo da cabeça do húmero, a cabeça do húmero vindo aqui, uma tuberosidade humeral aqui, e descendo o outro lado da diáfise do húmero aqui. Então essa cabeça do húmero até está posicionada adequadamente no Y, na divisão, ó.
Vamos ver a divisão? Subiu aqui a lateral da escápula, um bracinho, uma bifurcação para cá, outra bifurcação para cá. Mas a escápula em si, ela apresenta uma fratura escapular. E esse aqui? Vamos lá. Então, vejam só. Clavícula. Todo o bordo superior da escápula. Bordo lateral da escápula. Não dá para ver o bordo medial, não dá para ver o ângulo inferior aqui embaixo. Mas vindo aqui pelo bordo superior, junto com a espinha da escápula, formando o processo coracoide, não dá para ver o acrômio se juntando à clavícula, tudo bem. E aqui a cavidade glenoide. Cabeça do úmero aqui, ó. Então, assim, não existe desalinhamento. É uma incidência em AP, onde não se observa desalinhamento ósseo, nem sinais de perda de continuidade da superfície óssea. Entretanto, a gente consegue observar uma alteração na densidade óssea. Olha como aquela característica típica do osso, que são as trabéculas ósseas, aquelas linhas ósseas, aquelas inúmeras linhas ósseas, elas deixaram de existir. A gente tem essa imagem aqui em nuvem, essa imagem salpicada aqui. O que é isso daqui? É um paciente com um sarcoma, um tumor ósseo, tá? Eu passei por uma história muito semelhante de receber um menino também, mas era um menino bem novinho, acho que ele devia ter uns de 7 a 10 anos de idade, não lembro agora, com uma imagem muito semelhante a essa daí, encaminhado para fisioterapia porque a queixa era de dor. Eu desconfiei, era uma imagem muito semelhante, levei para o radiologista lá do hospital. No mesmo instante, ele identificou essa alteração, que é uma alteração sugestiva de um tumor ósseo, que pode ser um sarcoma, pode ser um osteosarcoma, né, um tumor maligno. E aí não fizemos a fisioterapia, ele nem chegou a iniciar a fisioterapia, e aí ele foi encaminhado para a Santa Casa. Muito cuidado, pessoal, porque eu lembro que esse menino, ele foi encaminhado, e no encaminhamento, algo que é um grande problema, ele tinha lá a prescrição de se fazer o ondas curtas nessa criança. Quer dizer, eu ia promover calor nessa região, o que poderia até avançar ou acelerar esse tumor, causar mais dano ao indivíduo do que benefícios. Tá bom? Então, ficar atento a essas características, né? ou uma característica que seja diferente da característica normal da estrutura óssea. Muito bem. O que a gente tem aqui? Vamos lá. Ó, clavícula vindo lá do osso externo. Os arcos costais, a clavícula segue, não consigo ver a articulação acromioclavicular que está aqui, ó, tá ruim de visualizar. A sobreposição, de novo, o processo coracoide, o bordo superior da escápula, o bordo lateral da escápula, e esse bordo lateral deveria continuar aqui, olha só, né, seguindo aqui, pessoal, se juntando à parte inferior da cavidade glenoide. Deixa eu voltar uma imagem aqui para ver se a gente consegue visualizar isso melhor. Aqui, ó. Vamos nessa aqui mesmo do sarcoma. Olha como o bordo lateral ele sobe, 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 sobe até se juntar com a cavidade glenoide. Então, na imagem que a gente está vendo agora, olha como não existe essa continuidade. Você poderia dizer, é uma fratura. Ok, mas cadê toda essa porção óssea? Se é uma fratura, onde foi parar essa porção óssea? Ela pode estar atrás da escápula ou na frente, causando uma sobreposição, eu não estou vendo. Poderia. Aí você faz o perfil e confirma isso. Mas também pode ser que não exista, né? Não existe aqui, não está aqui. Porque, e nesse exemplo realmente não está. É um tumor lítico, é um tumor que leva ao desaparecimento da estrutura óssea. Um tumor, abre aspas, que vai comendo
esse tecido ósseo, ok? Fecha aspas, tá? O tumor não come nada. Mas é um tumor que vai levando a uma alteração histológica, onde o tecido ósseo vai deixando de existir aqui, tá bom? Vamos lá? Então aqui é uma incidência em AP, mas especificamente da glenumeral e não toda a cintura escapular. Eu não consigo ver boa parte da clavícula, eu não consigo visualizar boa parte da escápula, mas eu tenho uma imagem mais focada na articulação glenumeral. Processo coracoide, sempre muito branquinho por causa da sobreposição. O bordo lateral, olha como o bordo lateral sobe e se encontra com a cavidade glenóide. A cabeça do úmero, então eu tenho aqui a tuberosidade maior, a cabeça do úmero, a tuberosidade menor, e olha o que a gente tem aqui embaixo. E quando eu vou tentar encaixar isso em algum lugar, eu vejo que o anel que forma a cavidade glenoide, a sua porção inferior aqui, ó, tá faltando um pedacinho. Então é uma fratura da porção inferior da cavidade glenoide, né? Toda essa porçãozinha aqui, ó. Se a fratura é na cavidade glenoide, no bordo da cavidade glenoide, a gente tem mais uma vez uma lesão de Bankart. O problema desse tipo de lesão, ela e do Hill-Sachs, é que muitas vezes esse fragmento ósseo, lembrar que em volta dessa articulação, pessoal, temos toda a cápsula articular. Então esse fragmento ósseo, ele está dentro da cápsula articular, ele pode se posicionar entre a cabeça do úmero e a cavidade glenoide, o que leva a uma dor, a movimentação muito importante. Qualquer movimento eu vou ter o atrito entre a cabeça do úmero, o fragmento ósseo e a cavidade glenoide. Nesse caso não ocorreu isso, né? A gente consegue ver que ele está mais aqui embaixo. Esse sinal, que é a incapacidade de abdução com elevação do ombro. Então, observe que além o ombro está posicionado, o ombro direito está posicionado mais superiormente que o ombro esquerdo. Então, o indivíduo fez uma elevação de ombro associada a uma abdução, mas essa abdução não chegou nem a 90 graus. É um sinal típico de lesão de manguito rotador, tá? Que pode ser infraespinhoso, a porção referente ao infraespinhoso ou a porção referente ao supraespinhoso, mas é um sinal típico de lesão de manguito rotador. E aí, o que a gente pode encontrar nessa situação? Por exemplo, vamos lá de novo. Bordo medial da escápula. Estava demorando para a gente ver alguma imagem que fosse possível visualizar o bordo medial. A clavícula vindo aqui, ó, encontrando o acrômio. Bordo superior da escápula, vem até formar o acrômio. Não dá para ver o bordo lateral, está difícil visualizar a cavidade glenoide, mas a gente consegue visualizar bem a cabeça do úmero, então tuberosidade maior, a face articular da cabeça do úmero. E aqui no espaço subacromial, além do espaço subacromial estar bem aumentado, olha os sinais de calcificação aqui, ó. E que estrutura que é essa daí? É o manguito rotador. Tem um paciente que está apresentando calcificação do manguito rotador, muito provavelmente da porção supraespinhal. Eu acho que é mais a porção supraespinhal, porque a espinha da escápula está passando aqui, e o supraespinhoso estaria aqui em cima, e o infraespinhoso mais aqui embaixo. Me parece mais a porção referente ao supraespinhoso, mas quem vai mostrar isso com mais clareza é um ultrassom de imagem ou uma ressonância nuclear magnética. Ok? Paciência, pessoal, já está acabando. Agora, só para mostrar para vocês algumas artroplastias, né? Então, é um AP de ombro. A gente não consegue visualizar muito bem o bordo medial, mas dá para ver o bordo lateral da escápula.
Aqui a parte superior também não está muito claro, o processo coracoide está difícil de visualizar, mas é importante perceber aqui que existe um adequado, pelo menos nessa incidência em AP, parece que tem um adequado alinhamento entre a cabeça do úmero, que agora sim é uma prótese, né? Mas é a cabeça do úmero aqui, ou toda a face articular, com o que seria, o que restou da cavidade glenoide nesse indivíduo. Aqui dá para ver o bordo lateral da diáfise e o bordo medial da diáfise, do terço proximal desse úmero. Então parece que está tudo bem, mas vamos imaginar que é um paciente que tenha queixa de dor, limitação de arco de movimento. E aí quando a gente faz aquela incidência em Mercedes, onde eu estou vendo aqui o bordo da escápula, a escápula como uma lâmina, nesse sentido, essa visualização aqui, ó, e vai subindo, eu tenho o processo acromial se juntando à clavícula e o processo coracoide vindo para cá. Então aqui é o centro do Y, subiu, bifurcou para um lado, bifurcou para o outro, aqui é o centro do Y, e a cabeça do úmero, não importa se é o úmero mesmo ou se é uma prótese, porque a ideia é substituir a função, o centro dessa cabeça do úmero deveria estar alinhado com o centro dessa escápula aqui, ou o centro desse Y não está. Então a gente consegue observar o que nós não observamos na imagem anterior. Na imagem anterior, a imagem era sugestiva de um alinhamento ósseo adequado. E aqui a gente já consegue observar claramente uma subluxação gleno-humeral. Essa imagem a gente já viu bastante, né? Destacando aqui essa... o quão pequena é a cabeça, desculpa, a cavidade glenoide em comparação ao tamanho da cabeça do úmero aqui. Mas essa incidência não tem nenhuma alteração, tá tudo ok. Um segundinho para vocês analisarem essa incidência. Mataram já? Então vamos lá. É uma incidência, é um raio-x acromioclavicular. É aquele bem específico, bem que não pega toda a cintura escapular. Mostrei bem no começo lá um rapaz em pé, acho que foi a terceira imagem do rapaz, ou a terceira incidência que eu estava mostrando, que era especificamente para se visualizar a articulação acromioclavicular. Então a gente tem aqui os primeiros arcos costais e a clavícula no sentido medial para lateral. E esta clavícula, sua porção distal ou mais lateral, deveria estar alinhada aqui, ó, com esta porção acromial. Então eu tenho o bordo superior da escápula formando o acrômio está logo acima da cabeça do úmero, aqui é o espaço subacromial e aqui é a cabeça do úmero. E não dá para ver mais nada, mas é muito claro para a gente que essa clavícula está deslocada superiormente. Ela deveria estar mais para baixo, fazendo contato com essa face aqui do acrômio. E isso aqui não é uma fratura, hein, pessoal? Lembrar, hein? É uma luxação acromioclavicular. E esse que é o sinal do piano. Na verdade, o sinal do piano é quando eu pego, né, a clavícula está aqui, eu vou com a minha mão, abaixo a clavícula e ela abaixa. Só que o abaixa e pum, ela sobe de novo, como se fosse a tecla de um piano. É um sinal bem típico de quem tem uma luxação acromioclavicular. E normalmente esse indivíduo chega ao PS com o cotovelo fletido e com a outra mão, com o outro braço, segurando, apoiando esse cotovelo inferiormente, jogando o ombro para cima, vai empurrando com o membro contralateral, empurrando o braço lesado ou o ombro lesado para cima, fazendo um apoio, tá? Por isso até dessa reduçãozinha aqui do espaço subacromial. Esse braço provavelmente ele está suspenso, ele está sendo apoiado aqui embaixo, o indivíduo está levantando o braço para não deixar que ocorra uma tração nessas estruturas aqui, porque provavelmente ele vai referir dor.
E aqui, olha que interessante a diferença, pessoal. É a mesma incidência, não o mesmo raio-x, tá bom? Então, os arcos costais, a clavícula do sentido medial para lateral, aqui o acrômio, o bordo superior da escápula formando o acrômio, o processo coracoide, sempre com essa sobreposição, a cavidade glenoide e a cabeça do húmero fazendo contato com a cavidade glenoide, o espaço subacromial adequado. Então, duas coisas. Olha como a porção mais lateral da clavícula se encontra aqui com o processo coracoide. Vou voltar a imagem para vocês verem de novo, né? Aquela luxação acrômio-clavicular que está aqui, olha lá. Olha a diferença, como a clavícula vem e ela não faz contato com essa face articular do acrômio. E na imagem lá embaixo, que é essa aqui, existe o alinhamento entre essas duas estruturas, tá? Então ele não tem uma luxação acrômio-clavicular. O que eu queria chamar para a atenção de vocês aqui é a perda trabecular, a rarefação óssea que esse indivíduo está apresentando. A diferença entre essa estrutura óssea e essa daqui. Como o osso é mais denso, é mais branquinho, né? E aí eu venho para cá, eu consigo ver essa característica porótica, né? Um osso mais poroso, com uma menor densidade óssea. Então, ou é um indivíduo muito idoso, ou uma pessoa com alguma doença metabólica que está levando a essa desmineralização óssea. Okay? Bom, pessoal, por hoje é isso. Vou postar a aula lá para vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido visualizar e acompanhar todo o raciocínio. Se vocês têm alguma imagem radiográfica em casa, aproveitem para dar uma olhadinha. Aproveite para dar uma olhadinha em alguma imagem radiográfica na internet e tentar descobrir o que está acontecendo ali. Treinar, né? Tem que treinar. E qualquer dúvida, mande mensagem pelo WhatsApp e não deixem de entrar lá no fórum para responder a questão que eu vou colocar lá. Vai ser uma questão simples, tranquila, eu sei que vocês estão bem sobrecarregados, então eu vou procurar fazer algo fácil ali, mas que não deixem de participar, não deixem de fazer isso, ok? Pessoal, um beijão para todo mundo, saudade de vocês, eu espero que todos estejam bem e que a gente volte a se encontrar o mais rapidamente possível, tá? Obrigado, pessoal!